Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vê o vídeo. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal. Eu tava conversando com alguns irmãos lá no WhatsApp, né? Vocês estão vendo a tela aí em pé, né? E é até melhor para quem assiste. Geralmente a maioria das pessoas assistem por celular. E eu queria trazer um texto das escrituras. A gente estava conversando sobre depressão, né? E existe um texto onde você vê claramente, né? Aqui em Tehillim, Salmos 116. Deixa eu só abrir a outra escritura, porque eu estava meditando nisso, né? E olha só o que o salmista vai dizer. A tradução aqui da King James está assim, ó. Salmo 116, verso 3 diz: Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. E aí, a mesma coisa na OJB, né? Que é uma das melhores traduções dos originais, né, do inglês. Então, ele traz aqui, começa inclusive falando Revlei Mavet, né? O cerco da morte, né? Sim, se apoderou de mim. E depois ele traz o Metzarei Sheol, né? Os confinamentos, o confinamento, o caminho estreito, a estreiteza do mundo dos mortos, que é o Sheol, também se cercou, né? A tradução está aqui, ó. Dores da morte me cercaram e os confinamentos ou estreitezas de Sheol me alcançaram e me encontraram. E aí ele traz aqui o Tsoros e Yagun, né? A tristeza, né? Aperto e tristeza eu encontrei. Então, a que ponto, né? O que acontece na vida do ser humano para ele chegar a este ponto onde ele diz, olha só, as cordas da morte, né? O poder da morte se apoderou de mim, eu estou cercado por ela. E o confinamento dos Sheol, né? O próprio salmista, né? Davi mesmo, ele fala diversas vezes, olha, Senhor, lá quem te louvará no Sheol? Né? Quem desce para o mundo dos mortos, lá não há esperança, lá não há pensamento, lá não há lembrança, lá ninguém te louva. E a própria palavra diz, Deus, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é o Deus dos vivos, nosso Deus. Tá bom? Os seus, ele, né, como o próprio Yeshua, ele faz essa promessa no livro de João, que ele, né, ainda que nós venhamos perder a nossa vida, ele vai nos ressuscitar. Ele promete, eu vou te ressuscitar. É a promessa que nós temos, como ele, pelo Pai, foi ressuscitado, também nós o seremos se permanecermos com ele, fiéis a ele até o fim. Mas a pessoa que vive, né, vamos dizer assim, irmãos, a sua alma, tá? A alma do homem, o homem ele é um todo, já falei isso. Né? O homem ele é um todo, ele não é uma parte. Não é que você é corpo e alma e espírito. Esses três têm de estar em você para que você seja alma vivente. Não há outro caminho, tá? Está escrito em Gênesis. Deus criou o homem do pó da terra, fez o corpo e soprou o fôlego de vida em suas narinas. Então o homem foi feito alma vivente, tá bom? Então é dependente um do outro, não há independência entre esses três. Perfeito, né? Mas o que é, né? Qual é o estado da pessoa que chega nesse ponto onde o próprio salmista diz, olha, dores de morte me cercaram, os confinamentos do Sheol, né? A gente sabe que no Sheol não há esperança, né? A pessoa que está no mundo dos mortos, ela não trabalha, ela não tem vontades, e realmente aqui este homem chegou num estado de depressão profunda, né? E realmente a depressão é chamada de as dores da morte, porque a pessoa perde a vontade de viver. Entendeu? As reações químicas na mente da pessoa não geram para ela a adrenalina. Essa pessoa não tem vontade de viver, ela não sonha mais, ela não tem vontade de sonhar, de se planejar, de projetar, ela não se levanta para fazer algo, ela não tem forças, isso não existe. Né? Em alguns casos a pessoa passa para um psiquiatra e toma remédio, que é um estimulante que vai estimular artificialmente o cérebro da pessoa com remédio para ela se levantar, ter vontade. Né? Mas é momentâneo, não é uma cura, né? É momentâneo. E aí
A pessoa, quando ela passa por um processo na sua vida, um trauma, vamos dizer assim, um trauma, tá bom? E aí a sua alma, como eu falei, ela é um todo, né? A nossa alma está na nossa mente, na nossa psique. Quando a pessoa passa por um trauma, seja na sua infância, né, que geralmente na infância é a fase onde você mais, né, tá aprendendo e a sua mente está em formação, dependendo da criança, dependendo do tipo de trauma que ela sofrer, se for muito pesado, né, a criança ela não sabe, né, uma criança não sabe distinguir o certo do errado, o que pode ou não pode. Uma criança que ela passa a vida inteira, do seu zero até os seus 5 anos de idade, vamos dizer essa quantidade de tempo, que ela passa por abuso, e a mesma pessoa que abusa dela, que maltrata, também dá carinho e faz alguma coisa boa para ela, ela entende que aquilo é normal. Aquilo é um padrão comum, porque geralmente é alguém de perto, que ela confia, né? Então ela cresce, ela casa, ou, né, ela vive a sua vida no futuro e ela acha que isso é o normal, então ela vai reproduzir isso, entendeu? Que isso aí é um mal, é um ciclo que começou lá atrás e vai destruindo em cadeia. É assim. Porque a mente dessa pessoa, essa parte do trauma, quando você sofre um trauma, existe uma parte do teu cérebro que sofre uma distorção, ele é machucado. E aí o teu cérebro, para evitar, porque a nossa mente ela busca o conforto constantemente. O nosso cérebro ele foi projetado para buscar o prazer, o conforto. Ele sempre vai buscar um estado de conforto o mais confortável possível, tá? Não é natural do teu cérebro buscar algo que deixe ele em alerta, fazendo algo muito severo que vai instigar nele outro tipo de sentimento que não o prazer e o conforto. Então, ele cria novos caminhos. Aquela parte do teu cérebro que absorveu essa dor, ele vai criar um caminho onde os teus neurônios criam comunicação, mas não passe por aquela parte traumatizada. E aí, pronto, tua alma se fragmentou. Uma parte da tua alma está presa. Você foi confinado, foi preso. E é uma área que os demônios ali eles vão atuar poderosamente. Entende? E algumas pessoas não percebem, mas isso aconteceu com toda a humanidade. Quando Adão caiu, tá? O tipo de pecado que ele cometeu quando ele come do fruto, há uma separação do homem com Deus. O homem perde a luz, as trevas se apoderam dele e ele perde o contato com a luz. Em João 1, né, Yohanan, capítulo 1, diz que os homens viram a luz, né? Porque Jesus ele é a luz do mundo, e a luz do mundo, né? A luz do mundo se manifestou aos homens, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Né? Porque é confortável esse ambiente. Ninguém tem coragem de abrir uma área tão pesada para alguém tratar, mas quem quer andar com Cristo vai ter que abrir essa área pesada de sua vida, vai ter que mexer nessa área horrível. Porque o Senhor não vai salvar um pedaço de você, Ele quer você com todo, Ele vai te tratar todas as áreas. E Ele sabe como tratar, porque Ele passou pelo mesmo processo. O Senhor passou por todos os sofrimentos que o ser humano já sofreu. E Ele sabe, Ele é a cura, Ele é o antídoto para a tua dor. Então, quando a pessoa passa por uma tristeza severa, a pessoa passa por esse tipo de trauma, até mesmo na idade adulta, o que acontece, não é? Para a pessoa entrar na depressão. Eu vou falar para vocês, irmãos. Pessoas que vivem um relacionamento, né, e ela se dedica. Primeira coisa que você tem você acredita naquilo. Você aplica todas as tuas forças naquilo, você acredita naquilo, a sua fé está naquilo, teu amor está naquilo, a tua paixão, teu desejo, teus esforços estão naquilo. E aquilo que você se dedicou muito é a área que o teu cérebro vai dedicar mais energia. E se for algo que você ama demais, em qual você está cego desejoso, você vai desejar, ele vai pegar energias de outras áreas que você estava dedicando na sua vida, tira um pouquinho e vai dedicar mais para aquilo ali. E quando você vê, e se aquilo que você está dedicando acabar,
ou for uma farsa, uma mentira, for destruído, acabar, como por exemplo um casamento, um namoro, um trabalho, uma empresa que você abriu e deu errado, entendeu? Um projeto que você iniciou e falhou. E o que acontece? Aquilo é destruído. Pronto. Tudo aquilo que você se empenhou, onde você tinha o máximo da tua energia, não existe mais, acabou. Você perdeu as suas energias. Em compensação, como toda a energia foi dedicada para um único ponto, as outras áreas para a qual você tirou energia para dedicar para essa única, por você não ter se dedicado tanto, também está destruída. Então pronto, você olha para o lado, cercado de destruição. Tá tudo destruído. Mas você não percebe, porque você se dedicou tanto, você estava tão cego num objetivo, e isso é um espírito, tá? O espírito de encantamento age nessa área também. Você, o que é encantar? É eu simplesmente manter você focado num único ponto. Você se dedicou só àquilo. E quantas pessoas, né, no meio, inclusive cristão, de crentes entrando em depressão e tirando a própria vida. Aí a pessoa fala, poxa, mas como é que pode? A pessoa serve a Deus. Porque Deus não é o objetivo principal, não é a prioridade. A energia da pessoa não está correta no ponto certo. Porque Deus diz, filho meu, olha só, eu vou trazer outro texto para vocês, e você vai ver que o que eu estou falando é muito possível. Né? O Provérbios, né? Provérbios 4:23 vai dizer isso aqui, que o Senhor diz, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tá tudo lá. Né? Aí você olha e fala, poxa, mas como assim? Como é que eu... Né? Como que isso é real? Entende? Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem. Deus pôs o mundo. Ele pôs a história. Tudo que há no mundo, toda a história, tudo está dentro do homem. Sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Para o homem trabalhar, olha, todos os segredos, todos os códigos Deus deu para o homem. Porém, né, fez de uma forma que o homem não consiga descobrir, ele não consegue chegar ao pleno entendimento da sua própria realidade. E no 4:23 confirma que, né, Provérbios 4:23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus está dizendo, guarda essa área da tua vida. Porque se isso for destruído, se você se perder aí, acabou. Acabou para você. É bom, por isso que Deus pede, dá-me, filho meu, o teu coração. Então, essa depressão se apodera, é como a pessoa morreu, o plano, o sonho da pessoa, aquilo que a pessoa mais cria foi destruído, é uma mentira. Quantos entraram, por exemplo, numa igreja, num determinado local, acreditando naquilo, e o espírito no que age nessa área, ele, né, que promove essa depressão, ele vai agir, ele vai te enredar por aquilo que você quer, aquilo que você mais acredita e mais ama, mais deseja. E aí ele te engana, você cai, quando aquilo acaba, pronto. Porque o encantamento, ele vai sugar a energia de todas as áreas da tua vida para você dedicar para uma só. E daqui a pouco, quando ele vê que você acabou com todas as outras áreas, aquela área em principal é destruída e pronto, você está acabado. Aí a pessoa pergunta, mas como é que eu saio da depressão? Como é que eu saio disso? Como que eu vou sair dessa situação? Eu não acredito em mais nada. Eu não tenho forças mais. Tudo que eu olho ao meu redor desabou. Tem pessoas que estão vivendo, irmãos, e eu ouvi isso pela manhã, tem pessoas que estão vivendo um cativeiro em todas as áreas da vida. A pessoa não colhe frutos em área nenhuma, é impressionante. É impressionante, irmãos. E não é porque a pessoa pecou. Irmãos, Jó não pecou. Tá? Jó não fez nada para que tudo na vida dele desabasse, acabou. Você perder todos os seus filhos, seu trabalho, seus bens, sua esposa, que também, nessa hora, quando o homem cai em desgraça, muitas mulheres olham para o homem e quer largar ele.
E olha, você é um fracasso total, cara. Olha o que aconteceu com você. E esse teu Deus aí que você acredita? Ele não tá vendo como é que você tá? Por que ele não faz nada por você? Entende? E aí você olha diante de tudo isso, como está escrito, Revelei Mavet, dores da morte me cercaram. Ou seja, minha vida inteira está morta, eu não acredito em mais nada, eu não tenho mais força para nada, nada dá certo, tá tudo morto, tá tudo destruído. Ainda faz e os Metzarei Sheol, confinamentos estreitos do Sheol, me alcançaram e me encontraram. Eles me alcançaram, eu corri disso, eu tentei, mas me pegou. E agora? Agora como eu faço para sair disso? Tem uma saída para essa situação? Porque você não tem forças. E aí a pessoa fala, poxa, mas é um cativeiro pesado demais. É um cativeiro muito pesado. Tá? Existem cativeiros de morte. E quem cai no cativeiro da morte como esse aqui, tudo desaba. É um momento da sua vida em que nada, absolutamente nada dá certo. Você só tá em pé. Desculpa aqui, nos apareceu na chamada. Você só tá de pé, tá bom? Mas você já morreu, só falta deitar. E tudo que você tenta fazer vai dar errado, ou deu errado, está dando errado. Como que eu faço isso? A palavra, o próprio texto das Escrituras vai te dar a solução. Te dar a solução. Né? Vamos lá, Salmo 116. Por isso que as próprias Escrituras, Deus, né, ele não te mostra o problema sem dar a solução. Ele dá a solução. Olha só, 116, 3 em diante diz: os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Opa! E pedi certo, Senhor, livra a minha alma. É a tua alma que foi aprisionada, por isso você vive isso. É uma prisão, tá bom? Isso é uma prisão na sua mente. E não adianta você correr, fazer exercício físico. Uma prisão, existem bases na nossa mente que se o maligno se apoderar dela, estabelecer-se ali, entrar ali dentro e tomar aquela posição, não tem outro caminho. Você precisa clamar, invocar o nome do Senhor. E o Senhor é que vai ter que ir lá e te livrar desse cativeiro. Você sozinho não sai. Você não sai desse problema. A depressão você não sai sozinho. Não tem como sair disso sozinho. Assim como de um vício que te leva a esse estado. A pessoa que é usuária, pode perceber, a pessoa que é usuária de droga, ou tá na pornografia, ou tá na mentira. A pessoa tem um vício, ela tem um problema. Tá? Ou no adultério, essa pessoa só está satisfeita quando está suprindo o seu vício. Quando ela sai daquilo, ela vive um vazio existencial completo. Ela tem um vazio, ela é morta em si. Mas ela não percebe. E quando aquele vazio, aquela área da sua vida que não está sendo preenchida, está machucada, está destruída, aprisionada, você pode tentar suprir com tudo. Pode suprir o que você quiser. Aquele vazio não sai, porque aquela área da sua vida não é suprida com qualquer coisa. Mas você está em prisão. E em prisão, numa prisão não entra o que você quer. Você não sai na hora que você quer. Você não vive lá dentro fazendo o que você quer, porque é uma prisão. E quando você está aprisionado, quem comanda a prisão é quem te prendeu. E isso é doloroso. Isso é que dói na gente. Porque quando você está preso, quem manda em você é a prisão. Quem manda em você é o demônio que te prendeu. Se foi o maligno, é ele que vai comandar a prisão. Opa, desculpa aqui aparecer a atualização. Mas é essa situação. Tá? É essa situação que vai acontecer. Você está em prisão. E aí, mas o salmista te fala: e invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Verso 5, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Sim, o nosso Deus, ele tem misericórdia de nós, ele entende que nessa situação não dá para lutar sozinho. Verso 6, o Senhor guarda os simples. E o salmista fala: eu fui abatido, mas ele me livrou. Quem vive essa situação está abatido.
É uma destruição tão grande, né? É um fracasso tão grande, tá? E ninguém, irmãos, ninguém consegue te tirar disso. Ninguém. Só tem, para uma pessoa curar a outra nessas áreas, tem que ser uma pessoa que passou pelo mesmo processo. Não é qualquer um, tá? E Deus, ele vai levantar uma pessoa que sabe o que você está passando e vai te ajudar. Que é dele, que é uma pessoa do Senhor, que teme o nome dele, e ele vai te ajudar. Não tem outro caminho. Quem vive a dor, por exemplo, uma pessoa que foi abusada, que passou por esse trauma tão pesado, não é qualquer um que ajuda ela a sair disso. Só quem passou por isso, foi tratado e curado, aí ele é instrumento de cura. É automático. No reino de Deus é assim. Passei por esse processo, fui curado, fui tratado. Deus pega essa pessoa, agora você vai ser instrumento de cura. Você foi curado. Quem é curado pode curar. Agora você começa a curar. Entendeu? Porque Deus não retém isso num só homem. E o verso 7, como que conclui? O salmista, quando ele é liberto, ele fala: volta, minha alma, para o teu repouso, pois Adonai, o Senhor, te fez bem. Aleluia! Sim, porque a alma dele estava aprisionada, aquela área da vida dele, a sua alma pode ser fragmentada. Irmãos, se o maligno, porque você tem várias áreas da sua vida, se o maligno fragmentar, traumatizar você, ele quebra várias áreas da tua vida. E cada área da tua vida pode ser aprisionada por um espírito.